Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nesta noite. Eu tive um problema técnico aqui com os nossos aparelhos, o que atrasou em alguns minutos a nossa entrada. Agradeço pela compreensão de todos vocês, tá bom? Recebam a bênção, a paz, os meus cumprimentos nesta noite a todos que já estão online para mais uma transmissão, para mais um estudo bíblico, tá bom? Vocês que são tão perseverantes, tão intensos no propósito com Deus. Nós já estamos nos aproximando do 7º mês de transmissão dos nossos serviços aqui através dessa plataforma do Facebook. E raramente algumas pessoas não estiveram com a gente. Queridos, que o Senhor honre e abençoe a perseverança e a persistência de todos vocês, tá bom? Cumprimento o irmão Tiago, que está com a gente, certamente toda a sua família, a Josi, pastor Marcelo Centeno, um abraço, pastor, um abraço para toda a sua família, Patrícia, os meninos, um abraço para Leda, que está lá em Blumenau. Um abraço, senhor Romeu, se o senhor estiver assistindo, receba o nosso abraço. Nós estamos sempre lembrando do Senhor nas nossas orações, para que Deus possa, em primeiro lugar, confortar o seu coração e também dar vigor e ânimo para o Senhor. Um abraço para a dona Nália, para o Rodrigo, um abraço para o Renato. A Renata está com a gente hoje, certamente o Theo e também o Regis e o Henry, querido Henry. Um beijo para minha esposa, para as minhas crianças, Thomas, Alicia. Beijão no coração de vocês. O papai ama muito vocês, tá bom? Joinville, que a Leda está. Eu estou vendo que o Humberto está entrando aí, por aí. Humberto, que Deus te abençoe. Abençoe os seus planos, os seus caminhos, tá bom? Que Deus abençoe a vida do Wellington. Saudades, Tom. Um abraço para a Celita. Um abraço também muito forte para o Nicolas e o Noah. Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Neste mês, com certeza, nós estaremos de volta para os nossos cultos presenciais, tá bom? Provavelmente no dia 18 de outubro, no domingo. Eu recebi a notificação hoje do conselho da nossa igreja em Florianópolis, liberando para o próximo dia 18 deste mês ao retorno dos nossos cultos presenciais, tá bom? Dia 18 deste mês. Certamente nós estaremos de volta. Portanto, aí nos próximos dias nós estaremos adaptando a nossa igreja. Teremos aí um grande trabalho. Já conversei com a dona Nália e certamente a dona Nália vai pedir ajuda de algumas pessoas para que a gente possa adaptar o nosso templo para recebê-los, queridos, recebê-los aqui na nossa comunidade, tá bom? Estarmos de volta aos nossos cultos presenciais. E aí vocês vão ver que Deus nos abençoou de uma forma significativa. Eu estou segurando para dar uma notícia para vocês, tá bom? Nós agradecemos a Deus
por ter cuidado de nós durante todo esse tempo. Nós agradecemos às nossas autoridades, o presbitério da igreja, que numa atitude de muita sensibilidade, queridos, sabendo que a nossa igreja tem muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco, eles seguraram essa decisão, uma preocupação com todos os membros. Há muitas coisas envolvidas, queridos, o fato da igreja estar unida. Nós agradecemos a Deus, há muitos motivos de gratidão no nosso coração, porque o Senhor nos tem ajudado até aqui, nos guardado, nos sustentado, e tem mantido também a unidade da igreja, queridos. Cada uma das pessoas tem uma posição sobre isto, mas nós nos mantivemos submissos à decisão dos nossos líderes, das autoridades conciliares que estão acima de nós, mas está chegando o fim de tudo isso, tá bom? Mas continuaremos transmitindo os nossos encontros para aqueles que não conseguirão vir aos cultos, aqueles que estarão receosos de estarem com a gente, tá bom? Porque Deus é bom, a bondade dele permanece para sempre. Eu estou feliz, queridos, por tudo isto, muito feliz, porque estamos vencendo esta que, com certeza, foi uma das maiores provações que já enfrentamos na nossa geração. Cumprimento ao Alexandre lá em Londrina. Alexandre, recebe aí o nosso abraço, tá bom? A nossa alegria de ter você conosco. Eu penso, Alexandre, que você é uma das pessoas que, desde o início, você e a sua família estiveram com a gente aqui. Você e a Pati estiveram com a gente. Alexandre, que Deus te abençoe, meu irmão. Nós nos sentimos muito honrados, viu? De você sempre estar acompanhando os trabalhos, os serviços aqui da nossa igreja. Você está rodeado de tantas igrejas aí em Londrina e esteve conosco durante todo esse tempo, irmão. Muitas saudades de você, tá bom? Recebe aí o nosso abraço. Eu quero passar em Londrina. Eu falei com a minha esposa esses dias que eu preciso ir a Londrina. E um dos motivos, eu quero dar um abraço em você e na Pati, tá bom? Mas, enquanto isso, nós sempre estamos lembrando de vocês nas nossas orações, tá bom, Alexandre? Manda um abraço aí para a Pati e um beijo no Davi, tá bom, meu irmão? Quero convidá-los para que a gente possa abrir as nossas Bíblias e convidar todos vocês para que vocês se organizem nas suas casas, peguem as suas Bíblias e durante esse tempo você possa se dedicar para estudar as Escrituras. Nós faremos isto no livro de Lucas, como estamos fazendo nessas últimas semanas, capítulo de número 11. Lucas 11. Nós iremos ler do versículo 1 até o 13º, tá bom? Do 1 ao 13. Lucas 11, do 1 ao 13. Enquanto isso, vamos orar, queridos. Nós temos muitos motivos para orarmos. Se você tem algum motivo em especial, apresente aí nos comentários. No final do estudo, nós iremos lê-lo, orar na verdade. Tá bom?
Se você tem algum pedido de oração em especial, hoje o estudo bíblico será sobre este tema e nós queremos interceder por você, interceder pela sua família, interceder pelos seus, pela sua cidade, pela sua casa, já que iremos estudar sobre oração hoje. Então vamos correr, queridos, para que a gente não perca tempo. Pai querido, nós estamos aqui com o coração alegres, felizes, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos dado ao longo desses meses de intensa aprovação, mas também de uma intensa manifestação do teu amor e do teu cuidado para conosco. Pai querido, nós oramos e rogamos que o teu Espírito esteja presente com a tua palavra nesta noite, inspirando as nossas vidas, inspirando a mim, que tanto irei falar quanto ouvir a tua palavra também. Eu que necessito tanto aprender a orar, Senhor. Eu que necessito tanto orar mais e orar de uma forma ainda melhor, Senhor. Eu preciso disso, eu não sei orar como convém. Pai, eu preciso orar. E eu anelo, Senhor, por ver a tua igreja orando. Que a nossa igreja seja uma igreja de oração, Senhor. Ajuda-nos, inspira-nos. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lucas é o evangelho da oração. Alguém já disse que Lucas é o evangelista da oração, Lucas é o evangelista das mulheres, Lucas é o evangelista do Espírito Santo, porque no seu conjunto de obras, que são o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele é o evangelista que mais enfatiza a vida de oração de Jesus e também da igreja. E ele vai colocar no centro do ensino de Jesus para os seus discípulos, que é o tema dos nossos estudos nestas semanas de quinta-feira. Ele coloca a oração no centro. Então nós vamos ler, queridos, e vamos observar o que Jesus tem para nos ensinar hoje. Lucas, se alguém puder registrar a referência bíblica, Lucas 1, 11, do versículo 1 até o 13º versículo. Lucas 11, do 1 ao 13, tá bom? Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhes dar os pães. Digo a vocês
que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais, eu repito essa última fala, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Amém. O que nós temos aqui, queridos, é um relato de Jesus, o homem de oração, o Deus homem que orava, e orava muito. E a sua vida de oração era exemplar. Ele orou de tal forma que chamou a atenção de um dos seus discípulos, que é uma pessoa anônima. Nós não sabemos quem foi que se aproximou de Jesus e fez este pedido extraordinário: Senhor, ensina-nos a orar. Porque a oração é um exercício que todo aquele que é nascido de Deus se interessa. Uma das primeiras características de alguém que é nascido de Deus é justamente ter dentro dele um Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Isto Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Um verdadeiro discípulo de Jesus vai se interessar pela oração, deseja orar e deseja, sobretudo, aprender a orar. Porque a atividade mais nobre que um homem pode exercer é orar, queridos. A oração é a atividade mais nobre que um ser humano pode alcançar. Mas aqui nós temos pelo menos dois problemas. O primeiro deles é que nós não sabemos orar. Por isso nós precisamos aprender a orar. O segundo, me parece que nós damos pouco valor à oração. E isto é evidenciado pelo pouco tempo que nós dedicamos a ela, sobretudo nesta geração nossa, da tecnologia. Em que, paradoxalmente, nós não temos tempo para nada. Isso faz com que a gente tenha pouco apreço pela oração. Mas aqui está o Senhor Jesus, como um mestre por excelência, vai ensinar os seus discípulos, ensinar a todos nós acerca da oração. E ele o faz apresentando o conteúdo
das nossas orações, o que orar, a motivação para orar e a necessidade da perseverança, persistência na oração. Portanto, nós veremos a partir do texto de hoje essas três coisas: o conteúdo das orações, a motivação para orar e a persistência como característica de uma oração verdadeira. Conteúdo da oração. Jesus nos apresenta a oração do Pai Nosso. E, queridos, aqui nós encontramos em Lucas uma versão abreviada do Pai Nosso. Porque olha o que ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É uma versão abreviada. Mas nesta versão abreviada nós podemos dividir a oração do Pai Nosso em 5 dimensões. 2 delas de forma vertical e 3, na verdade, de forma horizontal. Então vamos lá. As 2 primeiras que estão na forma vertical, e isso nos remete a Deus. Nós devemos orar, queridos, pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Nós nos aproximamos de Deus para orar e nós fazemos o que, queridos? Nós, em primeiro lugar, nos envolvemos com o mundo de Deus. Olha só, os 2 pronomes que o texto nos apresenta. Os 2 são teu. O teu nome seja santificado. O teu reino venha até nós. Então Jesus está dizendo o seguinte: antes de tudo, a igreja deve buscar a presença de Deus. Antes de buscar a provisão de Deus, as coisas de Deus, a igreja deve buscar a presença de Deus, o envolvimento no mundo de Deus. Porque o mais importante não é o que Deus nos dá através ou por meio dos seus bens, mas o que é mais importante é o que Ele nos concede por meio da sua presença. E, queridos, aqui está a realidade de que quanto mais da presença de Deus tivermos, maior será a nossa experiência de paz e segurança. Lembre-se, e esta terça-feira nós estávamos aqui na igreja orando, e foi comentado a experiência de Moisés, que Deus, depois do episódio do bezerro de ouro, Deus falou com Moisés o seguinte: Moisés, eu não vou mais andar com este povo, que é um povo duro, é um povo pecador. Eu não vou mais andar com vocês. Eu vou abençoá-los através da presença de um anjo. O anjo vai com vocês de agora em diante. Eu não vou mais. O Moisés orou e disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou arredar o meu pé daqui. Eu não sairei daqui sem a tua presença. Olha só, queridos, Deus estava falando com Moisés o seguinte: Moisés, eu vou abençoar vocês, um anjo vai com vocês, mas eu não vou. Moisés disse:
em nenhum lugar sem a tua presença conosco. Porque o que nos diferencia dos demais povos da terra é justamente a presença de Deus conosco, e não as provisões de Deus para nós, queridos. Sabe o que te faz diferente? Sabe qual é a grande diferença da igreja para este mundo? É justamente a presença de Deus no seio da igreja. Como nós necessitamos de uma vida de oração em que seja pautada pela busca, em primeiro lugar, da presença de Deus. Imagine a presença de Deus sendo manifestada gloriosamente na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento, no relacionamento entre você e os teus filhos. Que bênção a presença de Deus dentro do seu lar, hoje à noite, esta madrugada, amanhã pela manhã. Então nós aprendemos na oração do Pai Nosso que, em primeiro lugar, nós somos desafiados a buscar a Deus antes de buscarmos as coisas que Deus pode nos dar. Agora, queridos, uma observação é importante aqui. Se Jesus abre a oração, que é a oração máxima, e tem uma pessoa da igreja que sempre me pergunta: pastor, por que nós, quando nos reunimos enquanto igreja, nós não oramos a oração do Pai Nosso? É uma das coisas que nós podemos, se o Renan, eu estou vendo aí que a Jéssica está logada e o Renan, é uma das coisas que nós precisamos conversar para a nossa liturgia. Inserir com mais frequência nos nossos cultos a oração do Pai Nosso, porque foi a oração que Jesus ensinou para nós. E me parece que a gente ora muito pouco esta oração. Mas isso vai ser um tema para um outro encontro, queridos. Tá bom? Eu me lembro de ter lido um livro do comentarista de futebol da televisão, Casagrande. Ele escreveu um livro falando sobre a sua vida, de como ele parou de usar droga. Não sei se vocês sabem, ele foi usuário de droga por muitos anos e chegou ao fundo do poço. E ele conta, queridos, no seu livro, que chama Casagrande e os seus demônios, que em uma determinada ocasião ele se trancou em um dos seus apartamentos em um bairro nobre de São Paulo. Ele tinha um apartamento num bairro nobre, um apartamento excelente, grande. Ele conta que ele deixava para o uso de drogas. Ele não alugava, não fazia nada com esse apartamento, mas usava esse apartamento só para usar drogas. E ele conta que ele armazenou uma quantidade altíssima de entorpecente e foi para este imóvel para consumir. E ele passou alguns dias, eu não me recordo quantos, usando essas drogas. E ele conta, queridos, que naquela noite ele escutou uma voz falando com ele: hoje eu vou te matar. E ele viu
Ele disse que via, certo que sobre o efeito desses entorpecentes químicos, mas ele viu em um determinado momento um homem muito forte, era um ser terrível, de uma aparência horrenda, entrou dentro daquele apartamento e sentou ao lado dele e ficou observando ele consumindo as drogas. E ele viu que quando esse homem chamou, assobiou, e um número intenso de seres horrendos entraram dentro do apartamento e ficaram ali. E ele disse que naquele momento ele se desesperou da própria vida e tinha certeza de que ele iria morrer, porque aquele ser falava para ele: eu vou te matar. E em vão ele disse que tentou lutar contra aqueles seres. E num momento de profundo desespero, ele, que sempre se declarou satanista, ele disse que desde a sua adolescência sentia um certo tipo de simpatia pelo diabo, e ele vai contar por quê, e eu não quero falar sobre isso aqui, e que nunca teve contato com a fé cristã, mas que num profundo momento de desespero da sua alma, ele se recorda dos dias em que era jogador de futebol, e que antes de entrar no campo, ele se reunia com seus companheiros de futebol e fazia a oração do Pai Nosso. E ele diz que naquele momento de desespero, ele se lembrou da oração do Pai Nosso e começou a recitar esta oração. E começou a fazer esta oração em voz alta. E ele foi percebendo que ao fazer esta oração, aqueles seres começaram a sair do apartamento. E foram saindo um por um, até que aquele ser maior, que tentava matá-lo, que esteve durante todo aquele tempo com ele, não resistiu e saiu do seu apartamento também. E ele pôde sair de casa e pedir socorro para a sua família, e ele foi internado. Ele conta isso no seu livro, Casa Grande e os Seus Demônios. Há poder, queridos, em Jesus Cristo. Há poder em Deus, que é o objeto da nossa fé. E a fé se expressa através da oração. Jesus conta que o mundo está do jeito que está por causa de duas coisas aqui, queridos. Primeiro lugar, o nome de Deus é profanado. Ao pedir para que o nome de Deus seja santificado, Jesus está mostrando que o mundo está do jeito que está, porque o nome de Deus é profanado. E não se espantem, queridos. O apóstolo Paulo diz, citando o profeta Ezequiel, que o nome de Deus é constantemente profanado por aqueles que servem a Deus. Então, quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo para que a igreja não profane o nome de Deus com uma vida de hipocrisia. Em segundo lugar, Jesus nos mostra que o mundo está do jeito que está, porque há inúmeros pequenos reinos que estão competindo contra o reino de Deus. Ao pedir para que a igreja ore, que o teu reino venha, é porque o reino de Deus ainda não veio e não está na sua
plenitude regendo este mundo. Então, esta é a primeira dimensão, a dimensão vertical da oração do Pai Nosso. A segunda, queridos, é que Jesus vai nos ensinar a orar pelas nossas necessidades e as nossas necessidades materiais. Jesus entende de que nós precisamos de 3 coisas, queridos. E ele nos desafia a orarmos e pedirmos a Deus por essas 3 coisas. E ele não exclui a dimensão material da nossa existência. Não é errado pedir pelos aspectos materiais da nossa vida. Charles Spurgeon dizia que a petição é uma das regras do reino de Deus. Nós não somos menos espirituais quando pedimos a Deus por pão. Nós não somos menos espirituais quando pedimos a Deus por uma casa. Nós não somos menos espirituais quando pedimos a Deus por saúde física. Nós não somos menos espirituais quando pedimos a Deus para que os nossos filhos possam estudar numa boa escola. Não somos menos espirituais quando pedimos por um bom casamento para os nossos filhos. Pedir é a regra do reino, já dizia o grande pregador inglês. Então Jesus nos orienta aqui a pedirmos por 3 coisas, queridos. A primeira delas, pelo pão de cada dia. Meu primeiro exercício no seminário, na aula de grego, foi traduzir justamente o Pai Nosso. E eu me recordo bem da sentença do texto grego, que pode ser traduzida literalmente, mas os tradutores da Bíblia não fazem isto, por questões estilísticas, é claro. Mas se a gente fosse usar uma tradução literal, a sentença seria esta: o pão de cada dia, o pão de hoje, na verdade, dá-nos hoje. Eu me lembro muito bem disto. Quando traduzi o texto grego para o português, a sentença literal ficou assim: o pão de hoje dá-nos hoje. E o pão de amanhã? A cada dia basta o seu próprio mal. O pão de amanhã pertence ao Senhor. Eu vou me preocupar apenas com o pão de hoje. E é pelo pão de hoje que eu vou pedir. Jesus nos ensina que nós não podemos nos esquecer, queridos, da dependência diária que nós devemos ter. Dependência diária dele, porque é ele quem provê os recursos que nós necessitamos. É ele quem provê o pão de cada dia para as nossas famílias. Porque é uma grande tentação acreditarmos que somos nós os provedores do pão de cada dia. E nós podemos desonrar o nome de Deus com esta presunção de que somos nós os nossos próprios provedores. O pão de hoje dá-nos hoje. Eu me lembro de um comentário na sala de aula, no curso de teologia, de um amigo africano que ele disse o seguinte: eu acho engraçado que aqui no Brasil vocês não oram pelo pão diário pela manhã. Por que ele disse isto? Porque, queridos, nós temos o pão, nós temos a certeza de que vamos ter dinheiro.
cartão de crédito, uma padaria perto para comprar o pão. De alguma maneira nós vamos ter o pão na nossa mesa. Mas ele disse que lá na África, eles acordam pela manhã e a primeira oração que eles fazem é: Senhor, o pão de hoje, dá-nos hoje. O pão de hoje, dá-nos hoje. Este é o desafio. Reconhecer a dependência dele e ser livre desta tirania de acreditarmos de que nós não precisamos de Deus, de que nós nos bastamos com os nossos esforços. A segunda coisa que Jesus entende que nós precisamos, queridos, nós precisamos de perdão. E este é o âmago da nossa fé. Confessarmos que precisamos ser perdoados por Deus. Aqui nós estamos fazendo uma confissão de pecados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós reconhecemos que somos pecadores, de que falhamos em atingir o padrão, falhamos em atingir a meta, o local estabelecido por Ele. Precisamos de perdão. E aqui nós não estamos afirmando de que nós precisamos de descontos para a nossa dívida que temos com Deus, e que tampouco estamos pedindo um prazo maior para pagar os nossos débitos. Não, nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe, de que nós não temos condições de sanar esta dívida, mas que Ele nos perdoe com base no sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. A terceira coisa que precisamos, de acordo com Jesus, é de que Deus nos proteja do mal no futuro. Olha o que ele diz: não nos deixe cair em tentação. Então, quando nós orarmos, nós vamos apresentar a Deus a necessidade da provisão diária, vamos confessar os nossos pecados e vamos pedir ajuda de Deus para os ataques do diabo contra a nossa vida no futuro. Assim sendo, nós reconhecemos de que nós somos incapazes, com as nossas próprias forças, de enfrentar os três grandes inimigos que nós temos, que é o pecado que habita dentro de nós, o mundo e o seu sistema maligno e o próprio Satanás. Amém? Portanto, são essas três necessidades que Jesus entende que todos nós temos: a provisão do pão diário, a confissão de pecados e o pedido de perdão, e em terceiro lugar, a proteção divina diante dos ataques de Satanás. Que são, queridos, três áreas que nós somos tentados a acreditarmos de que nós podemos vencer, de que nós não precisamos de Deus. Com toda a abundância que nós temos, nós podemos acreditar que nós somos os provedores. Com toda a insensibilidade espiritual, nós podemos acreditar que nós não somos pecadores. E veja um casal
Um casal, queridos, ali, dentro de uma casa, um relacionamento conjugal é a própria evidência de que os cônjuges não acreditam que são pecadores. Há pouca confissão de pecados, há pouco pedido de perdão entre os cônjuges, um para o outro. E nós temos um inimigo invencível e poderosíssimo que nos odeia e deseja nos destruir. Então nós oramos: Senhor, proteja-nos das tentações, livra-nos do mal. Agora, queridos, Jesus vai apresentar para todos nós a motivação para a oração. Versículo de número 5. Qual é a motivação que todos nós devemos ter para orar? Ele conta uma parábola que expressa um pouco da vida cotidiana na Palestina de então. Um homem está em casa e ele recebe a visita de um amigo já à noite. E este amigo está faminto, vindo de viagem, e ele não esperava a visita deste amigo. A mulher deve ter amado saber que ela recebeu visita à noite em casa, e ela não esperava por esta visita, e não tem nada preparado. Não tem nada, não tem nenhuma padaria. O iFood não estava funcionando naquele dia para pedir uma pizza. E o homem está faminto. E a regra da boa hospitalidade é que você não vai deixar a sua visita dormir com fome. Então o que esse amigo faz? Ele sai da sua casa e vai bater na porta do vizinho. Mas todo mundo está dormindo. E o que ele quer, queridos? Ele quer 3 pães. E hoje eu estava lendo esse texto e fiquei pensando: um homem precisa de 3 pães para dormir. Não pode ser um só, não. Alguns precisam de mais, mas pela média de Jesus aí, um homem precisa de 3 pães, com bife dentro, com um ovo, linguiça, um hambúrguer. Um só não dá. Precisa de 3. E o que acontece? Esse amigo vai à casa de um vizinho. Ele vai pedir emprestado. Olha só, eu preciso de que você me socorra. Eu estou em uma saia justa. Eu recebi um amigo em casa. Já é tarde da noite. Ele está com fome e eu não tenho nada preparado. O outro, dentro de casa, pode responder e dizer o seguinte: olha, me deixe em paz. Eu já estou dormindo. A minha porta já está fechada e vai dar um trabalho enorme abrir esta porta. E as crianças já estão deitadas na cama. E só quem tem filho pequeno sabe o que é isto. O trabalho que dá colocar as crianças para dormir. Então o argumento deste homem é este: olha só, me deixe em paz, eu estou dormindo, a porta está fechada e as crianças acabaram de dormir também. Se eu fizer barulho, essas crianças vão acordar. Olha o que Jesus disse no versículo 8: digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Este é o argumento de Jesus. Se você estiver numa situação difícil, se dirigir ao seu vizinho, tudo conspira contra você. Ele está dormindo, a porta está fechada, as crianças estão dormindo, ele não quer acordar as crianças, e este amigo talvez não goste muito de você.
Não obstante, você vai receber mais do que vai pedir. Por quê? Porque este amigo, este seu vizinho, não irá violar algumas regras, na verdade, algumas leis comunitárias de uma boa vizinhança no Oriente Médio. Ele não vai acordar pela manhã e ter que enfrentar a comunidade, sabendo que alguém bateu à sua porta pedindo pão, e ele não atendeu porque a porta estava fechada, porque ele já era tarde e porque as crianças estavam dormindo. Ele o fará por causa do incômodo. Ele o fará porque o seu caráter está em jogo. Ele o fará porque a honra do seu nome e da sua família está em jogo. E aí Jesus nos desafia a orarmos. Porque se nós temos confiança de que as nossas necessidades serão supridas por um vizinho, quanto ao mais, nós seremos supridos por um Pai amoroso, cujo caráter é 3 vezes santo. Então a motivação é essa para orar. Deus haverá de nos atender com base no seu caráter. Ele haverá de atender você nesta noite, quando você o buscar. Aí, queridos, Jesus vai apresentar também a característica de uma oração verdadeira. Olhe, Lucas 11 apresenta o conteúdo da oração, que é a oração do Pai Nosso, a motivação da oração, o caráter de Deus, e vai apresentar a característica de uma oração verdadeira. Qual é a característica dessa oração verdadeira? Olha o que Jesus diz no versículo 9. Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. O tempo verbal na língua grega destes 3 verbos, pedir, buscar e bater, é contínuo. Assim sendo, o que Jesus está dizendo? Olha, com base no caráter de Deus, que não deixará de atender vocês por causa do seu próprio caráter que é santo, continuem pedindo. Continuem buscando e continuem batendo na porta de Deus. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Esta é a característica da oração verdadeira, queridos. A importunação, a persistência, a perseverança. Porque nós não devemos apenas orar, mas orar com grande urgência. Não devemos apenas orar, mas orar repetidamente. Não devemos cansar de orar, mas devemos ser exaustivos no fervor, profundamente interessados nas
coisas pelas quais pedimos a Deus, porque o segredo, se é que podemos dizer isto, é justamente a insistência, a perseverança e a importunação nos céus. Porque me parece que a gente começa a orar e nós temos picos de oração em que a gente ora, começa a orar. Mas me parece, queridos, que pela minha própria experiência, eu não sei a sua, que nós temos muita dificuldade de manter a oração, de continuar batendo, de continuar insistindo. Esta é uma grande dificuldade que nós temos. Persistir na oração. E aqui, queridos, Jesus diz que o caráter de Deus é tão excelente que ele é completamente diferente de nós. Completamente diferente de nós. Olha só, quem de vocês, sendo pai, e só quem é pai para descobrir isto, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus Cristo diz que todos os homens são maus. Mas tem crentes que acreditam que não, eles são bons. Que eles já nasceram com uma... Jesus disse que nós somos maus, que apenas Deus é bom, apenas Deus é isento de pecado. E nós, pessoas más, somos incapazes, isto é, de dar a um filho algo ruim. Quanto mais ele, que é bom, e Deus é bom em essência, Deus é benigno, ele não apenas faz o bem, mas a essência dele é benigna. E aqui, queridos, Jesus nos mostra que há um tipo de oração que você pode ter certeza. Quem de vocês lidam com orações não respondidas por Deus? Em que você pediu algo para Deus e não recebeu até hoje? Quem de vocês? Jesus está dizendo que há um pedido de oração que é incondicional, que Deus vai te dar. Você pode ter certeza disso. Eu não sei se você pedir hoje para Deus uma Ferrari, Ele vai te dar. Mas eu sei que se você pedir mais do Espírito Santo,
Ele vai conceder isto a você. Quanto ao mais, o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Eu acho que só a Silvana e eu e outros lidam com oração não respondidas. Mas aí, Silvana, a realidade, minha irmã, é que Deus não responde às nossas orações e há pelo menos algumas coisas aí. A primeira delas é que nós vamos chegar um dia nos céus e nós vamos ver que uma das expressões do amor de Deus por nós foi justamente não responder como nós queríamos às nossas orações. Às vezes Deus retém as suas dádivas para o nosso próprio bem. Eu me lembro do pastor Márcio que uma vez pregou, aqui na nossa igreja por sinal, e ele disse que Deus responde às nossas orações com um sim, um não e um ainda não. Eu acho que foi isto. Deus responde às nossas orações com sim, com não e com espere um pouco. A verdade é isto. Deus responde às nossas orações, de acordo com o pastor Márcio, com sim ou não, ou espere um pouco. Porque muitas coisas que nós pedimos não nos farão bem, e por amor Deus não nos dá. Outra coisa, a resposta das nossas orações podem ser prejudiciais aos outros, podem ser benéficas a nós e prejudiciais aos outros, então Deus não nos dá. E outra coisa, as nossas orações podem ser fatais para nós, pois podemos ainda não estarmos prontos para receber aquilo que pedimos a Deus. Por isso, há um suspense e há uma espera nos céus para responder às nossas orações. Mas você pode ter certeza de que, de acordo com Jesus, se pedirmos o Espírito Santo em sua plenitude em nós, Deus não haverá de negar este pedido, tá bom? Agora eu quero encerrar, queridos, apresentando para vocês pelo menos 7 passos para todos nós observarmos quando nós não nutrirmos vontade de orar. O que fazer quando nós não estamos com vontade de orar? Nós que precisamos orar tanto, mas às vezes não temos vontade de orar. E o que nós devemos fazer, queridos? Antes de falar, eu me lembrei, Silvana, Leda, Rodrigo, que falaram sobre a luta de vocês com as orações não respondidas. Eu me lembrei do Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que conta que a sua mãe, quantas mães aqui que estão assistindo esta live têm filhos que não conhecem a fé, que não estão na fé? Quantas de vocês? Que os filhos estão frios espiritualmente, que os filhos estão fora da igreja. A mãe do Agostinho, Mônica,
ela orou e orou muito pelo seu filho. E olha só, queridos, o próprio Agostinho fala que a sua mãe orou e orou muito para que o Agostinho não fosse para Roma. Ele morava em Hipona, atual Tagaste, lá no norte da África. E o sonho dele era estudar retórica em Milão. Mas ele foi parar em Roma e a mãe dele dizia o seguinte: se aqui ele já é um homem perdido, se aqui no norte da África ele já é um homem perdido, mulherengo, que não se interessa pelas coisas de Deus, imagine indo morar na capital do império, na depravada Roma. O que vai ser do meu filho? Ele nunca vai conhecer a Deus, ele nunca vai se interessar pelas coisas de Deus, e ele vai se perder. Mas o Agostinho foi para Roma. Não teve jeito, ele foi. Mas, queridos, em Roma, ele foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava um dia no jardim de uma casa, incomodado há muito tempo pelo Espírito Santo, e ele escutou uma voz de um garoto que estava na propriedade ao lado, e esta voz dizia, através do garoto: tome e leia. Ele entendeu que foi a voz de Deus falando com ele. E a primeira coisa que ele encontrou foi as Escrituras Sagradas, aberta no livro de Romanos. E ele leu a Bíblia e ele foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Está aí o Pedro, citando aí uma frase clássica dele, que se encontra nas Confissões: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora vivia a procurar-te. Em Roma, ele conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Deus responde às nossas orações, mas ele o faz de uma maneira diferente. Agora deixa eu falar para vocês o que nós devemos fazer, queridos, quando nós não temos vontade de orar. Talvez só eu tenha este problema de às vezes acordar sem vontade de orar. Talvez vocês não lutem com isto, mas eu luto, tá bom? Eu confesso para vocês que eu luto constantemente com isto. O que fazer quando não se tem vontade de orar? A primeira coisa, queridos, é que nós não podemos depender e confiar nos nossos sentimentos. Nós, cristãos, não vivemos de emoções. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos de emoções, de sentimentos. Tá bom? Não confie nos seus sentimentos. Talvez os seus sentimentos estão dizendo de que é inútil orar, de que Deus não está te ouvindo, de que você não sente a presença de Deus. Mais uma vez eu repito, nós não vivemos de sentimentos, vivemos de fé. A segunda coisa, questão bem prática: quando você não tiver vontade de orar, o que você deve fazer? Use na sua oração uma oração das Escrituras. Pegue um salmo e recite este salmo. Se puder, faça em voz alta. Pegue a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos. O Martinho Lutero que dizia isto:
muitas vezes não tenho vontade de orar. E ele dizia, e o que eu faço? Eu pego os salmos, e o salmo predileto do Martim Lutero, sabe qual era, queridos? O Salmo 118. 118? Deixa eu pegar aqui para tentar lembrar. Isto, o salmo predileto que ele dizia que era o Salmo 118. Então ele diz que pegava esse salmo e ia recitá-lo em voz alta. Ele pegava os 10 mandamentos e recitava em voz alta. Ele pegava o credo apostólico e ficava recitando o credo apostólico em voz alta. Terceiro lugar, recite os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? O seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade, a sua santidade. Quarto lugar, agradeça a Deus pelas suas bênçãos. Quando você não tiver vontade de orar, comece a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado a você. Em quinto lugar, concentre-se nas necessidades dos outros. Comece a orar e orar de forma intercessória, queridos. Comece a orar pelos outros. Quando você não tiver vontade de orar, lembre-se das pessoas que te cercam, as pessoas que você conhece e que são pessoas necessitadas e carentes. Comece a orar por elas. Deixa eu abrir um parêntese bem rápido. A oração intercessória é uma das evidências de que um dia você foi alcançado por Deus, de que você foi regenerado. Por quê? Porque a oração intercessória é uma característica de um sacerdote. Um sacerdote, e todos nós cristãos somos sacerdotes. Somos sacerdócio real. A doutrina principal, queridos, uma das doutrinas, na verdade, principais da reforma protestante é a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos. Todos nós temos acesso a Deus e, como sacerdotes, oramos a Deus em prol das pessoas. E é uma evidência de que amamos as pessoas quando nós oramos por elas. Saímos do nosso mundinho e entramos em um universo amplo, um universo maior. Então eu sugiro que você tenha uma lista de oração pela qual você vai orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas da sua igreja. Orar pelas pessoas do seu trabalho, orar pelas pessoas da sua família, os seus parentes, orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Queridos, esta é a expressão da oração intercessória. Sexto lugar, ter um guia de oração. Alguns usam devocionais. A Gabi, eu não sei se a Gabi está logada, a Gabi, eu não sei se hoje ela está usando um lecionário, que é um guia de orações, que ajudam, que são construídos, queridos, utilizando o calendário cristão, justamente para ajudar a igreja a orar. Você tem aí os devocionais. Lá em casa nós temos alguns devocionais. A minha esposa este ano está usando o devocionário do Charles Spurgeon. Mas você tem inúmeros devocionais para serem usados hoje. Por último, queridos,
Quando você não tiver vontade de orar, você deve não depender dos seus sentimentos, usar uma porção das Escrituras, recitar os atributos de Deus, agradecer pelas bênçãos de Deus, orar pelos outros, usar um guia de oração e, por último, alegrar-se. Alegrar-se pelo fato de que Jesus Cristo e o Espírito Santo nunca deixarão de orar por você. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que vive para interceder ao Pai em nosso favor. O Espírito Santo que habita dentro de você geme com gemidos inexprimíveis, rogando ao Pai em seu favor. Quando você não tiver vontade de orar, por último, lembre-se disso. O próprio Deus está orando por você. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar nosso encontro, queridos. Alguém tem algum pedido de oração especial para fazer? Alguma necessidade? Alguma súplica? Domingo, nós estaremos na plataforma novamente às 19h30, tá bom? Pai querido, nós oramos nesse instante e suplicamos a tua bênção sobre nós, para que o Senhor nos inspire a orar. Inspira-nos a orar, Senhor, e buscarmos a tua presença antes de tudo. Buscarmos a santificação das nossas vidas. Buscarmos, ó Deus, o teu reino. A orarmos também, Senhor, com muita intensidade, pelo pão de cada dia, pelo livramento do mal, e confessarmos também os nossos pecados. Sobretudo, ó Deus, dá-nos perseverança na oração. Perseverança, Senhor. Não nos deixe fugir do nosso quarto secreto, ó Deus. Ajuda-nos a mantermos a perseverança na oração. Nós oramos pelos pedidos que nós temos aqui, Senhor. Ó Deus, nós oramos pela Lori, pedimos para que o Senhor conforte, sustente ela no momento de perda de um ente querido. Oramos pela avó da Lorena, rogamos a tua bênção sobre ela, rogamos a saúde, a cura. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja, oramos pela retomada dos nossos cultos, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, nos livre do contágio deste vírus. Abençoe a nossa comunidade, abençoa-nos, ó Deus, para que a gente possa fazer a tua obra, cumprir a missão em Balneário Camboriú, Senhor, para a tua glória e louvor, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, guarda-nos da presunção, Senhor, de acreditarmos que nós não precisamos orar, ó Pai. Ajuda-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus conceda a você uma noite de paz.
Que Deus conceda a você a graça para que você ore. Que Deus conceda a você o espírito de súplica para que você suplique, interceda pela sua vida, pela sua família. Que Deus conceda a você a alegria de buscar a presença dEle. Que Deus conceda a você a perseverança para continuar orando. Que Deus conceda à nossa igreja muitas e muitas reuniões de orações coletivas, porque Deus deseja dar muito para nós, muito, muito. Há riquezas insondáveis em Cristo Jesus, mas nós precisamos buscar, bater e pedir. Que Deus te abençoe. Um abraço a Silvana, um abraço à família Minikoski, um abraço a Josi, a Leda, ao Alexandre, ao Rodrigo, a minha esposa Eliane, a dona Nália, a família Dogado, um abraço ao seu Hernani, um abraço ao pastor Marcelo Centeno, um abraço, queridos, a todos vocês, Marciele, Kleber, Celita, Leda, todos vocês que estão logados, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Domingo nós estaremos de volta às 19h30 e no próximo domingo nós iremos a partir de então instalar um relógio que irá contar o regresso em breve dos nossos cultos presenciais. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um abraço a todos.